E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula, continuando nossa temática de Excel, a gente vai falar sobre as funções de contar do Excel, tá? Essas funções elas também são conhecidas como funções estatísticas, porque as pessoas utilizam elas muito na hora de você rodar algum tipo de estatística, para você adquirir informações de quantidade, Então elas são muito utilizadas para isso. E a gente vai ver hoje 5 funções no Excel que servem para contar apenas, tá? Elas fazem contas, elas fazem elas buscam quantidade, elas não fazem soma, elas não fazem média, elas buscam só a quantidade de informação que existe na planilha e que você precisa mensurar, A primeira delas que a gente vai ver é a cont.si, tá? A função de contar mesmo, ó, cont de contar, e o si de condicional, um critério. Então ela é preenchida por um intervalo e por um critério, tá certo? Então muito parecida com soma-si e soma-sis, precisando do intervalo também e do critério, só que ela não tem aquele terceiro parâmetro, que é o intervalo de soma, ou o intervalo de média, tá? Por quê? Porque ela não faz cálculo de soma, ela não faz cálculo de média. Ela só pega esse intervalo e verifica se ela encontra esse critério. Se ela encontrar, ela conta a unidade. Então ela encontrou 1, aí se ela encontra o segundo, ela conta 2, se ela encontra o terceiro, ela conta 3, e assim por diante. E ela também utiliza alguns critérios que a gente vai passar a utilizar, que são esses critérios com aspas. Esses critérios com aspas são critérios textuais, tá? Que a gente vai informar para a função, para que ela saiba um tipo de critério diferente. Esses critérios também servem para o soma-si e o soma-sis, tá, pessoal? Só que a gente utiliza mais no cont, tá? Por exemplo, eu quero pegar um intervalo onde os valores, existem valores lá de 1 até 100, nesse intervalo. E eu quero pegar somente os que forem maior ou igual a 20, por exemplo. Ou seja, se tem de 1 até 100 e eu quero pegar só os que são maiores que 20, eu tenho que descartar todos que são menores que 20, Então, isso aqui vai ficar entre aspas duplas dentro de critérios, tá certo? Isso aqui vai ser o que a gente chama de critério lógico, tá? Porque ele utiliza esses tipos de símbolos de operações lógicas, tá certo? Bom, ele tem um primo, que é o cont.sys, e qual que é a diferença dos dois? Aumenta a quantidade de intervalos e quantidade de critérios, ou seja, eu posso filtrar cada vez mais a minha contagem, tá certo? Só que eles são critérios opcionais, tá? Então, basicamente, você só precisa desses dois também para trabalhar com ele. Mas essa função ela se encaixa melhor quando você quer utilizar vários critérios ali, então eles vão seguindo ali para frente, tá certo? Igual a questão que eu falei para vocês aqui, sobre a utilização do cont.sys com essa questão dos critérios, tá? Muitas vezes, na hora que a gente quer fazer uma fórmula com maior eficiência, quando você quer desenvolver uma célula com mais eficiência, a função, e aproveitar ela e você poder arrastar ela dentro da sua planilha, você vai utilizar a função concat, concatenar ou o e-comercial, tá certo? Para que a gente vai utilizar isso aqui? Porque você lembra que eu falei para vocês ali que a gente vai ter que utilizar aqueles textos dentro de aspas, E por exemplo, se eu tenho uma tabela onde eu tenho critérios que estão nas linhas aqui, igual a gente costuma trabalhar, e eu também tenho critérios que estão aqui em cima, Se eu coloco aspas, eu não consigo colocar o valor de uma célula aqui dentro, tá? Então, por exemplo, isso aqui está na A, na B e na C. Aqui é impossível estar na A, porque aqui vai estar na A. Então aqui é B, aqui é C e aqui é D, tá? Então aqui eu tenho algum critério escrito aqui e aqui eu tenho outro critério escrito aqui, tá? E aqui dentro eu vou construir a função que eu quero contar, E eu quero aproveitar essa função para esparramar tanto para cá quanto para baixo, Eu quero aproveitar ela para aproveitar e preencher todas as células que eu tenho que preencher com essa função.
Se eu coloco, por exemplo, aqui maior ou igual ao que está aqui em B2, por exemplo, vamos falar que isso aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2, né? Aqui é a linha 3. Então eu quero falar que é maior ou igual ao que está em B2. B2 está aqui dentro, vamos dizer assim, tá? Então, se eu coloco ele entre aspas, o B2 passa a ser um texto e não uma referência de célula. Isso aqui vai impactar diretamente na minha função e não vai fazer o cálculo corretamente, tá certo? Por isso que a gente tem que usar então, né, a questão da concatenar, a função concat ou a concatenar ou ainda o e-comercial, tá? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, eu tenho aqui o meu problema, né? Eu tenho aqui a meu intervalo, que é o ano, e meu critério é 2004. Então eu quero contar quantas vezes, né, 2004 aparece nessa relação aqui, tá certo? Ou quantos anos menores ou iguais a 2004 aparece nesse intervalo aqui, que é o caso aqui, ó, tá vendo? Conte.si. Se esse intervalo de A2 a A28, que é esse aqui que a gente está vendo, ó, A28 está aqui, né? 2 está aqui. Então é esse intervalo em azul. Ele está falando que é menor ou igual, né? Aqui dentro dessas aspas, menor ou igual. Tá vendo que a gente utilizou esse E aqui, para utilizar o B2, que é onde está o 2004? Por que a gente fez isso? Porque se eu colocasse esse B2 aqui dentro, né, ele ia se transformar em um texto e não ia mais buscar o valor 2004. Então não ia adiantar isso aqui para mim, tá? Ele ia procurar alguma coisa que fosse menor ou igual a B2. E isso nem faz sentido, né? Procurar algo que é menor ou igual a B2. O que é B2, né, em termos lógicos? Então a gente não sabe, né? Isso aqui não ia funcionar se a gente não tivesse essas opções de usar o concat, o concatenar ou o e-comercial, tá? O que acontece então? Eu construí a função aqui, né, conte.si, peguei o intervalo, peguei o meu critério e coloquei aqui que tem que ser menor ou igual a 2004. Ou seja, todos os anos que forem menor ou igual a 2004, né, esse aqui não. Deixa eu riscar esse, esse. Ó, vamos pegar só os que são menores que 2004. Opa, esse aqui é. Apagar. Deixa eu pegar a caneta. Vamos riscando aqui. Olha só, quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui com esse 92, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Isso que tá, deu aqui 9. Ah não, eu risquei um outro aqui, ó. Eu risquei um 98 aqui, tá? Então são 10, tá? Então são 10 anos que são menores que 2004, tá? Então quando a gente passar aqui para o próximo slide, veja bem, ele calculou aqui, né? Olha só, na linha de cima tá aqui 10, né? Isso quer dizer que funcionou aquela função, tá? Agora eu estou mostrando aqui o segundo método, como você pode construir também, usando o que a gente chama de concatenar, tá? O que eu estou falando aqui? O concatenar é uma função que ela faz a união de dois objetos, né, de duas sequências de texto, entre texto e entre célula. Por isso que a gente pode utilizar, ele faz a união desses itens, tá? Então o que eu coloquei aqui? Eu quero que o concatenar ele una esse termo menor ou igual que está dentro de aspas, seguido de um ponto e vírgula e depois a B2. Ou seja, eu estou unindo isso aqui, né, esse texto, com o valor da célula. É a mesma coisa do que está escrito aqui, só que utilizando uma função específica que serve para isso, que é o concatenar. Tá? Então, dos dois jeitos, né, a gente vai conseguir o valor 10. Tá certo? Porque aqui está 2004. Se você vier aqui e alterar esse ano, né, por conta de estar utilizando a referência de célula, esse ano aqui vai modificar. Você vai lá, pô, quero menor que 2010. Então vai aparecer muitos outros anos nessas contagens aqui. Tá certo? Eles vão aparecer um valor muito maior que 10, porque existem mais
anos aqui que são menores que 2010, tá certo? Então a gente aproveita a referência da célula. Então toda vez que eu alterar isso aqui, por conta de estar dessa forma, isso aqui vai alterar automaticamente e meu valor vai alterar automaticamente também, tá certo? A terceira função que a gente vai ver é a função conte.valores. O que essa função faz? Bom, ela conta valores, independente de eles se forem valores certos ou não. Ela conta texto vazio, ela conta valor de erro, ela conta valor onde tem informação. Então ela serve para verificar quais células estão preenchidas, tá, dentro de uma coluna, por exemplo. Por quê? Porque ela só pega um intervalo, ela não tem critério. Então você vai pegar só o intervalo onde você quer verificar, e aí ela vai te dar a quantidade de valores que ela encontrou lá, né? Se tiver células vazias, por exemplo, ela não conta, tá certo? Essa outra aqui é o conte.num, né? Lembra desse ponto, tem conte.num, conte.valores, conte.si, conte.sys, né? Então tem que prestar atenção nesse pontinho aqui. Então a conte.num ela também precisa só do intervalo, ou seja, ela não tem um critério, e ela vai contar somente quando ela encontrar valores que são numéricos, tá? Inclusive valores lógicos. Elas não contam outros valores. Então se tiver uma letra lá dentro desse campo, ou se tiver um espaço vazio lá dentro desse campo, ela não vai considerar como um número, né? Um número, e aí ela não vai contar. Ou seja, se você tiver uma coluna onde está misturado células que tenham letras e células que tenham número, e você quer saber quantas tem número, é só você utilizar essa função que ela te retorna certinho a quantidade de vezes que ela conseguiu identificar um número, tá certo? E a última, tá, é o contar vazio. Essa aqui, diferente das outras, né, ela serve para você realmente contar células que estão vazias. Então, se tiver algum valor dentro da célula, ela não conta, mas se tiver vazia, ela conta e traz para você a quantidade. E ela também precisa somente de um intervalo, ou seja, ela também não tem critério, né? O critério dela é a célula estar vazia. O da outra, qual que é o critério? Da num é ser número, né? Ser numérico. E a de valores, ser qualquer valor que não seja vazio, tá? Esse aqui então não pode ser vazio, se for vazio ele não conta. Esse aqui tem que ser numérico, né? O critério dele é ser numérico, e esse aqui o critério dele é ser vazio. Por isso que ele só pede um intervalo, porque o critério está embutido na função, tá certo? Então, a gente vai praticar um pouquinho para vocês verem como é que é essa questão de utilizar essas funções, tá certo? Vamos lá então. Olha só, temos aqui nossa planilha, né? E nessa planilha a gente vai desenvolver esses exercícios. Então aqui no primeiro exercício, lembrando que essas planilhas já estão no AVA, tá pessoal? Então, ó, eu tenho uma planilha com informações aqui sobre pessoas, né, que tem aqui o sexo delas e aqui a quantidade de filhos que ela tem. E aí eu quero fazer uma pesquisa estatística, quero saber quantas pessoas do sexo masculino responderam a minha pesquisa e quantos do sexo feminino responderam a minha pesquisa. E quero saber também referente à quantidade de filhos, sabendo que Bom, pessoal, desculpa. Sabendo que quando tá vazio aqui, esse campo, tá? É porque ela não tem nenhum filho. Ou seja, a gente vai utilizar aqui o contar vazio, né? E aqui, ó, ela quer saber quando tem 4 ou mais filhos. Ou seja, a gente vai ter que utilizar aquelas funções lógicas entre aspas, né? Para auxiliar a gente aqui nesse caso, tá certo? Então vamos começar aqui com o exercício para vocês verem aí como é que deve ser feito, tá? Então, para contar aqui, ó, os gêneros, eu vou começar com conte.si, né? Porque eu tenho um intervalo para selecionar e o meu critério é ser do sexo masculino, tá? Como é que eu identifico meu intervalo nesse caso? Olha só, não é gênero que está aqui, então é só eu vir aqui na planilha e procurar onde é que está o gênero na planilha. Olha só, o gênero está aqui, eu vou selecionar ela inteira, tá? E vou dar um F4 para prender, né, as minhas células no lugar, para elas não movimentarem quando eu fizer o arrastado para baixo, né? Então eu vou pôr um ponto e vírgula e vou selecionar o M aqui, tá? Aí é só dar um Enter e ele já calculou pra gente que tem 523 pessoas do sexo masculino nessa tabela. Se eu arrastar aqui para baixo, ele já traz para mim os 477, né, números de pessoas do sexo feminino que responderam essa pesquisa aí, tá certo? Então ela é bem simples, né, pessoal? Olha só, conte.si, o intervalo onde eu vou encontrar meu critério, que no caso é gênero,
e o critério que eu quero, que no caso é M, né? Porque aqui está escrito M e F. Se fosse masculino e feminino, eu tinha que colocar aqui masculino e aqui feminino, tá certo? Bom, aqui agora eu quero fazer a quantidade de filhos, né? Quantidade de filhos. Então, eu vou selecionar aqui dentro, vou pôr um igual, e como está vazio, né? Como esse campo é vazio e aqui na coluna também está vazio, então eu vou utilizar o contar.vazio, tá? Contar ponto vazio. E aí eu vou selecionar só o intervalo onde eu quero. Se é quantidade de filhos, o intervalo que eu quero está aqui, né? Nesse espaço. Então eu vou selecionar ele aqui inteiro, tá? Veja que a planilha é bem grande, ó, ela tem 1000 informações, ó, 1001, né? A primeira cabeçalho. Eu vou dar um F4 para prender essas células, tá? E vou fechar o parênteses, porque aqui a gente só precisa do intervalo, tá certo? Olha só. Então tem 402 casos, né? 402 registros nessa tabela que não tem filhos, ou seja, 402 pessoas ainda não têm filhos nessa pesquisa, tá? Agora, para fazer o restante, né, esses outros três aqui, 1, 2 e 3, eu vou voltar a utilizar o conte.si, porque aí eu tenho o critério, né, que existe aqui dentro dessa coluna. Então, eu vou pegar, né, olha só, o meu intervalo vai ser da G2 até a G1001, né? Então G1001, tá certo? Eu vou digitar aqui porque é mais fácil que eu percorrer até lá embaixo. Vou pôr um ponto e vírgula e vou selecionar o 1, né? Selecionei o 1 aqui, vou dar Enter. E aí ele vai falar para mim que existem 74 pessoas que só tem um filho nessa tabela, tá? E eu vou arrastar aqui até o 3. Por que até o 3 e não até o 4? Por quê? Esse critério aqui, ó, 4 ou mais, não existe digitado aqui. Tá vendo aqui? Existe 4, mas não está escrito ou mais, né? Se tivesse escrito ou mais, aí tudo bem, eu poderia usar aqui, mas na verdade só está 4. Só que eu quero pegar todos que forem 4, 5, 6, 7, 8, 9, até infinitos filhos aí com esse campo aqui. Tá? E aí como é que eu faço? Aí eu vou ter que utilizar aquelas funções que vão me ajudar a calcular, né, as funções lógicas, aquelas que ficam entre as aspas. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar aqui o conte.si mesmo, tá? Porque as aspas é um critério, tá? Então, conte.si, eu vou selecionar o intervalo dos filhos aqui, que é a G2 até G1001, tá? Então, eu vou marcar ele aqui, tá certo? Vou pôr um ponto e vírgula, porque agora eu vou selecionar o meu critério. Qual que é meu critério? Meu critério é entre aspas duplas, tudo que for maior, né, maior é a boquinha do jacaré voltado para dentro, então maior ou igual, tá, a 4, não é isso que está falando aqui, ó, 4 ou mais. Então tudo que for maior ou igual a 4, aí eu já posso fixar, né, maior ou igual a 4, vai ser somado aqui, vai ser somado não, vai ser contado aqui, tá? Então veja bem, conte.si, nesse intervalo de G2 até G1001, que é esse aqui de quantidade de filhos, tudo que ele encontrar que for maior ou igual a 4, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele vai ter que contar e trazer o número para mim. Ou seja, 351 pessoas aí, né, tem 4 ou mais filhos, tá certo? Então, esses exercícios aqui estão prontos, né? Olha só, foi bem simples de fazer, é só você analisar a situação, né, e decidir qual a função que você vai utilizar, qual, né, o método de critério que você vai precisar trabalhar, e é bem facinho de você identificar os intervalos, né, porque geralmente eles já estão sendo citados no próprio exercício. Aqui no exercício 2 a gente tem também uma segunda tabela. Essa tabela aqui é a tabela de veículos, né, então a gente sabe que a gente tem uma marca, um modelo, um ano de fabricação e uma cor desse veículo, tá certo? Aí aqui, ó, eu tenho o primeiro exercício, é uma tabela que está falando, ó, a quantidade de veículos até. Se é até, eu tenho que pegar todos que vieram antes de 1960 e colocar nessa tabela. Aqui vai ser entre 1961 e 1970. Aqui entre 1971 e 1980. Tá? Aqui entre 1909, na verdade, pelo exercício que a gente vai fazer aqui, para aproveitar esses dados aqui, tá? A gente pode fazer dessa forma que eu falei, ou a gente pode colocar, por exemplo,
até 1960, depois até 1970, englobando também os de 1960, até o de 1980 também englobando os dois aqui para trás, e quando chegar nesse último ele vai somar tudo que vem aqui anterior também, tá? Então a gente pode fazer dessa forma, que a gente vai ver, por exemplo, como foi gradual o aumento de veículos, né? Qual foi a exponencialidade, né? Se foi linear o crescimento de veículos durante essas décadas aqui, tá certo? Então acho que a gente vai fazer do segundo jeito. Olha só, como é que eu vou fazer aqui? Então, é um conte.cis, né? Por quê? Porque cis? Porque eu tenho dois critérios, a marca e o ano, né? Então, eu vou pôr um conte.cis e o meu primeiro critério eu vou trabalhar com o lado esquerdo, ou seja, com as marcas. Então, eu vou vir aqui, né, na minha tabela e vou buscar aqui as marcas, tá? Lembrando de fixar elas, ó, põe sempre o cifrão nelas para elas ficarem fixas. Vou pôr um ponto e vírgula e vou continuar aqui com o meu critério. Qual que é o meu critério? É Chevrolet. Então vou clicar aqui em Chevrolet. Lembrando que eu tenho que pensar aqui agora. Eu vou arrastar essa função para eu aproveitar ela para as outras células. Então eu preciso fixar a coluna do meu critério. Por quê? Porque se eu arrastar a lateral aqui, vai sair de G, vai passar para H, para I, para J, para K, e aí não vai somar mais nenhum. Por quê? Porque a minha marca está na coluna G, né? Elas estão aqui na coluna G. Então eu não posso perder a referência da minha coluna. Então eu vou colocar o cifrão só na frente da coluna, tá certo? Olha só, eu vou pôr um ponto e vírgula e vou selecionar o meu segundo intervalo de critérios, que é qual? O ano, né? Então aqui eu tenho os anos aqui, né? Então eu vou selecionar aqui a coluna de anos. Vou apertar F4 para prender ela também, eu quero que ela fique presa, né, para ela não movimentar quando eu fizer o arraste. Vou pôr um ponto e vírgula e selecionar o meu critério. Qual que é o meu critério? É tudo que for menor ou igual a 1960, né? Então eu vou abrir o parêntese, ou as aspas duplas, vou abrir as aspas duplas, vou pôr menor ou igual, porque eu quero que vem antes de 1960, então menor ou igual. E aí eu vou fechar as aspas duplas. E aí eu tenho agora que selecionar também esse intervalo aqui, né, que é o 1960, essa célula, né, H2, porque é onde está o valor que eu quero, tá? Então eu vou colocar o E comercial, tá? Aqui no meu teclado ele é Shift 7, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, H2, vou clicar aqui no H2. Por quê? O que ele faz aqui? Ele vai somar isso aqui, né, esse que está entre aspas, com o que está em H2, e aí vai transformar isso aqui em menor ou igual a 1960, tá? Por que a gente faz desse jeito aqui? Porque a gente vai arrastar para o lado e a gente quer que pegue as outras datas também, 1970, 1980, porque se eu coloco, ó, por exemplo, se eu venho aqui e coloco ela dentro aqui, ó, tá vendo que ela não tá verde mais e aqui não tá marcado mais? O que significa? Que ela perdeu a referência. Ela não vale como referência quando ela está entre aspas duplas, tá? Nem entre aspas simples. Então a gente vai tirar ela aqui e vai colocá-la depois do E comercial. Esse E está fazendo a união entre o que está aqui dentro desse texto, entre essas aspas, com a informação que está dentro dessa célula, que agora está verdinha aqui, marcadinha certinho, tá? E aí, lembrando, né, que eu tenho que pensar, eu vou arrastar essa função e a minha informação de anos está aqui na linha 2, né? Olha, a linha 2 está aqui, 1960, 70 até 2020. Então, eu quero que a linha 2 fique fixa. Então, eu vou colocar o cifrão antes dela e vou fechar o parênteses e dar um Enter. Olha só, até 1960, né, entre 1920 e 1960, só uma da marca Chevrolet estava aqui cadastrado, tá certo? Agora eu vou arrastar ele para o lado aqui, ó, para levar até 2020. Veja bem, olha só, em 2020 então são 35 veículos, né, cadastrados até 2020 da Chevrolet nessa planilha aqui, né, nesse caso aqui. Às vezes é uma empresa aí que faz, sei lá, 20 produtos, né, e ela tem esse tanto de marcas aqui, então é bem plausível que ela tenha trabalhado bem pouco mesmo. Olha só, então agora feito aqui eu vou arrastar para baixo e aí ele vai fazer para mim o levantamento, né, referente às marcas e aos anos, né. Então aí tá tudo feito aqui, tudo contadinho, quantidade que tinha, né, até tal ano dentro dessa empresa, dentro desse banco de informação, tá certo? Sabendo disso, né, sabendo como construir isso aqui,
Eu vou deixar esse exercício para vocês, ó, da quantidade de veículos, para vocês fazerem para praticar. Tá? Esse aqui vai utilizar só o conte si mesmo. Por quê? Porque é só fazer a quantidade de carros pela cor aqui. Então a sua coluna de intervalo vai ser essa e o seu critério vai ser o que está aqui do lado. Tá? Então vai ser um conte.si. Eu vou deixar também essa aqui de baixo para vocês, ó, a quantidade de carros por marca e por cor, que aí vocês vão fazer com conte sis, né? Que é o mesmo que a gente utilizou aqui nessa de cima. Só que vocês vão fazer com marca e com cor também. E eu vou mostrar para vocês como fazer esse outro aqui, que esse aqui é um outro caso diferente, né? Um caso que a gente nunca viu antes. Tá? Como é que funciona esse exercício aqui que eu quero mostrar para vocês? Eu quero fazer um exercício filtrado, ou seja, eu vou ter um critério inicial e um critério final, ou seja, eu quero pegar os carros entre 1940 e 2000 e aí ele vai me dar a quantidade aqui por cor, tá certo? Então aqui, ó, eu vou começar o meu cálculo. Eu quero um conte.sis. Por que um conte.sis? Porque eu tenho o critério da cor, eu tenho um critério de ano inicial e eu tenho um critério de ano final. Então, vejam bem, vai ser 3 critérios, um de cor, um de ano inicial e um de ano final. Tá? Então, eu tenho que repetir, inclusive, 2 intervalos aqui, que é o intervalo de ano. Tá? Então, olha só, vamos começar pegando sempre da esquerda. Eu vou pegar pela cor, então. Então, eu vou vir aqui na tabela, vou buscar aqui as cores. Tá? Vou dar um F4, olha só, tá aqui nosso intervalo de E2 até E501, tá? Então, esse aqui é o nosso intervalo de cor. Eu vou pôr um ponto e vírgula e vou selecionar a minha primeira cor aqui. Como eu vou arrastar ele somente para baixo e não vou arrastar para a lateral, eu não preciso me preocupar em prender ele aqui nesse caso, tá? Então eu vou deixar ele aberto. Então aqui eu vou pegar o meu segundo critério, que é o que? O ano, né? Eu vou ter que pegar o ano lá. Eu vou começar pelo ano do início. Então eu vou voltar aqui, vou selecionar todo esse intervalo aqui de ano, né? Vou prender ele com o cifrão também, apertando F4. E vou pôr meu critério. Qual que é meu critério? Que seja, né, entre aspas duplas, maior ou igual. Porque se ele é inicial, então tudo que vier depois dele é que eu quero. Então se ele é de 1920, então a partir de 1920, depois 1921, depois 1922, ou seja, somente o que for maior ou igual àquele ano é que eu quero trazer aqui no período inicial, né? Então, como a gente sabe, eu tenho que colocar entre aspas duplas, né, o meu texto lógico, né, que é o maior ou igual, e aí eu vou pôr um E comercial e colocar a célula que ele está aqui, né, que é a S20. Como ele vai ficar parado aqui, eu tenho que colocar o cifrão nele, nas duas, porque daí na hora que eu arrastar ele não se mexe, tá? Então eu vou colocar esse cifrão e vou pôr um ponto e vírgula. Agora eu preciso construir o do final, né? O do final ele vai usar o mesmo intervalo aqui. Então eu vou copiar até esse intervalo aqui do D, ó, e vou colar aqui na frente, tá? Por quê? Porque é o mesmo intervalo de ano. Eu vou procurar entre ano maior ou igual ao início e ano, agora tudo que for menor ou igual ao ano final, né? Porque se o ano final, por exemplo, é 2000, eu não quero que seja 2001. Então não pode ser maior ou igual a 2000. Tem que ser menor ou igual a 2000. Tá? Então menor ou igual a 2000. Vou fechar as aspas. Vou pôr o E comercial e vou selecionar essa célula aqui, que é S22. Lembrando que eu vou prender ela também, tá? Porque ela não vai movimentar na hora que eu fizer o arraste. E aí, ó, o que acontece agora? Eu vou fechar o parênteses e dar um Enter. Então, veja bem que ele calculou 21 veículos da cor vermelha de 1940 até 2000, tá? Se eu quiser vir aqui e alterar agora, ó, entre 1995 e 2000, veja que ele já mudou para 12, né? Então vai ficar interativa a sua planilha, ela vai conseguir fazer funções iterativas, tá certo? E aqui, ó, se eu quiser aumentar aqui para 2010, ó, ele vai aumentar ali para 35 veículos, né, da cor vermelha. Então eu vou esparramar elas aqui, ó, e toda vez que eu vier aqui e alterar algum valor, ele já recalcula aqui automaticamente para mim, baseado nesse ano de início e desse ano de fim, tá certo? Então, basicamente, essas funções, né, essas funções de contar, elas são muito utilizadas para isso aqui, para fazer esse tipo de filtro, né, para fazer alguma estatística. Por exemplo, a
agora que tá, né, o Covid, a gente está no meio da pandemia, então eu tenho o Covid. Aí eu tenho uma planilha com as informações referente aos casos de Covid. Eu quero saber desses casos, se mais homens pegou ou se mais mulheres pegaram. Eu ia voltar lá e usar essa função que a gente usou aqui, né, um conte-se baseado no gênero daquela pessoa. Eu quero saber se está entre 10 e 20 anos, se está entre 20 e 30 anos. Então eu vou utilizar também, né, essa função aqui, ó, né, com dois intervalos aqui falando sobre idade, né? Então você vai montando de acordo com a necessidade das suas pesquisas, né, das suas planilhas que você vai fazendo aí. Então a aula hoje basicamente é essa, tá? Para a gente aprender a utilizar essas funções de contagem. Eu resolvi aqui para vocês esses dois. Eu vou deixar esse que é um conte-se para vocês fazerem, tá? E esse outro que é um conte-sis, tá certo? E aí, conforme a gente for trabalhando mais para frente, né, com outras planilhas, aí vocês vão vendo que vão aparecer outras oportunidades de utilizar contar vazio, conte num, conte valores, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, tá? Hoje não deu para passar muitos exercícios, né, para trabalhar muitos com vocês, por conta de que é um tema, tem bastante informação que a gente precisa organizar para fazer esse tipo de trabalho, por conta de ser estatístico, né? E eu consegui essas duas planilhas aqui, esses bancos de informação na internet, e aí deu para retirar alguns exercícios para vocês, tá? Mas é muito difícil achar informação suficiente para a gente montar mais e mais exercícios. Então eu estou quebrando a cabeça um pouquinho para construir para vocês treinarem, tá certo? Lembrando que as planilhas que eu estou subindo lá no AVA não são avaliativas, né? A partir da sexta-feira passada não são avaliativas. Então vocês vão só usar elas para praticar mesmo, tá? E aí, conforme for evoluindo a questão das nossas aulas aqui, a gente vai desenvolvendo uma planilhinha mais pro final. E aí tem o questionário, vocês fazem o questionário e aí você vai ser avaliado por lá, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Obrigadão. Tchau.